ensina sobre a morte e o julgamento, nascemos, vivemos e morremos. E depois? Essa pergunta tem desafiado a humanidade através da história do mundo. Nosso entendimento do que acontece após a morte influenciará muito a maneira pela qual vivemos. Para aqueles que procuram agradar a Deus, é importante saber o que Ele revelou sobre este assunto. Só por um estudo da Bíblia podemos evitar os perigos e erros da sabedoria humana. O que é a morte? O que acontecerá depois que morrermos? A Bíblia responde essas perguntas. O que é a morte? A morte é uma separação. Podemos entender este fato claramente, considerando como a Bíblia descreve a morte espiritual. Comecemos no livro de Gênesis, onde encontramos pela primeira vez o conceito de morte. Quando Deus disse a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele revelou que a consequência da desobediência seria a morte no mesmo dia do pecado, conforme está em Gênesis capítulo 2, versos 17. Com certeza, Deus cumpriu sua promessa sobre a consequência do pecado, porque Ele sempre falava a verdade e nunca quebra uma promessa sequer. Por causa do pecado do casal original, Deus expulsou-os do jardim do Éden, conforme está em Gênesis capítulo 3, versos 23 e 24. Mesmo tendo Adão vivido em seu corpo físico por até 930 anos de idade, ele e a sua esposa morreram no dia de seu pecado, no sentido de que eles foram separados de Deus. A morte espiritual é a separação de Deus. O caso de Adão e Eva nos ajuda a entender que é possível estar fisicamente vivo, enquanto morto espiritualmente, conforme está no livro de Efésios, capítulo 2, do versos 1 ao 6, como exemplo. A razão para esta morte espiritual, esta separação de Deus, é sempre a mesma. Separamo-nos de Deus pelo nosso próprio pecado, conforme isso está sendo falado no livro de Isaías, capítulo 59, do versos 1 ao 2. A morte física também é uma separação. Quando o corpo está separado do espírito, ele está morto, conforme está no livro de Tiago, capítulo 2, versos 26. Eclesiastes 12, 7 nos diz que isto é o que acontece no fim da vida física. O pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que acontecerá após a minha morte? É claro que o espírito voltará a Deus, mas o que ele fará com meu espírito? Mesmo que a Bíblia possa não satisfazer toda a nossa curiosidade sobre o que acontece depois da morte, ela é clara ao apresentar diversos fatos vitais. Deus confortará o fiel e mandará o ímpio para um lugar de tormento, conforme está escrito em Lucas 16, 25. Deus julgará a cada pessoa, conforme isso está em Hebreus 9, 27. Esse julgamento será de acordo com a palavra de Deus, revelou através de seu Filho, conforme está escrito em João 12, 48. Ele julgará as coisas que fizemos em corpo, conforme está em 2 Coríntios 5:10. Passagens como Mateus 25, 31 ao 46 e 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao 12, mostram claramente que haverá uma eterna separação, ou seja, uma morte espiritual, entre os justos, que são aqueles que são obedientes, e os injustos, que são os desobedientes. Podemos concluir, então, que a morte eterna não é o fim da existência, mas uma eterna separação de Deus. É óbvio que no caso do homem rico, porém desobediente, conforme está escrito em Lucas 16, que uma pessoa ainda estará consciente, mas que o injusto nunca poderá atravessar a separação para estar na presença de Deus.